Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Eles responderam: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Nesses dias de celebração, estamos caminhando para a Epifania do Senhor. A Epifania é uma celebração onde nós celebramos e comemoramos a manifestação do Senhor aos povos. Por isso que lá no texto sagrado, onde nós meditaremos a Epifania, nós meditaremos a visita dos reis, dos magos do Oriente. Esses homens que vêm cada um de uma parte, seguindo a estrela. Os pagãos que vêm adorar o Senhor de Israel. Por isso que quando nós celebramos a Epifania, aqui nós temos essa grande mensagem da salvação universal. Jesus que veio salvar a todos, que se revela, se manifesta a todos, para que haja uma adesão verdadeira. Por isso que nesses dias, antes da Epifania, nós vemos no Sagrado Evangelho esse anúncio daquele que virá, dessa manifestação. Por isso que hoje João Batista é interrogado diante daquilo que era a vocação messiânica e profética, porque vão questionar a ele se ele é o Messias, se ele é o profeta que deveria vir. E João Batista vai dar o seu testemunho, dizendo que não é ele, mas depois dele virá alguém que ele nem é digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Por isso que no Evangelho de hoje nós temos essas duas figuras. Primeiro de João Batista e depois daquele que ele anuncia, que é o próprio Cristo. Primeiramente, na figura de João Batista, nós temos a virtude da humildade. A virtude da humildade, porque a humildade é a verdade. A capacidade de reconhecer e entender o seu próprio lugar naquilo que é a história da salvação, da redenção. O seu próprio lugar numa comunidade, o seu próprio lugar dentro desse anúncio da epifania do Senhor, da manifestação do Senhor. A humildade nos ajuda a entender o nosso próprio lugar. Por isso que quanto mais nós vamos alcançando a virtude da humildade, mais nós vamos adentrando nesse caminho, nesse grande mistério de contemplação da verdade. E aí nós vamos entendendo a verdade de Deus, a verdade do próximo e a verdade de nós mesmos. Nós começamos a conseguir entender aquilo que é a verdade da criação de Deus, os mistérios de Deus. Nós começamos a entender profundamente aquilo que são as circunstâncias do nosso próximo.
e começamos a entender também as nossas circunstâncias, o nosso próprio lugar no mundo, o nosso próprio lugar diante das circunstâncias que nos são apresentadas. Isso é muito importante para que nós possamos, dia após dia, ir entendendo aquilo que é a nossa missão nessa terra. É isso que João Batista viveu plenamente. Ele entendia qual era a sua missão. E por isso que ele disse que ele é a voz que grita no deserto, que anuncia: aplainai o caminho do Senhor. Ou seja, nós somos essa voz que grita no deserto do mundo: aplainai o caminho do Senhor. Ou seja, esse aplainar o caminho significa endireitar, significa ir ao encontro das pessoas para anunciar a boa nova, que é uma vivência de virtude, uma vivência de buscar o bem, a justiça, a verdade. Porque são esses anúncios, essa forma de vida que vai aplainando o caminho para tornar o ser humano dócil à acolhida do próprio Cristo em sua vida. Por isso que nós precisamos entender isso. Nós somos essa voz e só com humildade nós entenderemos que somos essa voz, porque a voz ela não é nada se não existe uma palavra de comunicação. E a palavra de comunicação é o anúncio do Evangelho. É o próprio Cristo, aquele que é a palavra viva. Depois nós vemos a figura de Jesus. Jesus é anunciado por João Batista, porque João vai dizer: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Ou seja, João Batista diz que esse que vem depois dele já está no meio de nós. Ou seja, nós precisamos ter esse caminho primeiro de humildade para purificar o nosso coração, como o próprio Cristo ensina nas bem-aventuranças. Porque bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E quando nós entendemos que a pureza de coração nos dá a capacidade de contemplar Deus, nós começamos realmente a perceber a presença de Cristo no meio de nós, no nosso próximo, nas circunstâncias da nossa vida. É assim que Jesus Cristo se manifesta a nós. É assim que Jesus Cristo vem se manifestar para dar-nos a conhecer a sua vida e a sua missão. Por isso que precisamos adentrar nesse grande e belo caminho de maturidade, de crescimento, de purificação interior, para que assim o próprio Cristo permaneça em nós, para que Ele se manifeste através de nós e nós sejamos capazes de contemplar as pequenas e simples manifestações de Cristo no mundo, que vem e que toca a nossa vida a cada dia. Busquemos refletir sobre esse caminho, para que assim nós possamos ser humildes como João Batista e para que possamos manifestar a presença daquele que está em nós. Porque o mais importante é que Jesus Cristo cresça em nós e nós possamos diminuir, para que Deus seja sempre manifesto através da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.